Meu nome é Tomás Campos, vou apresentar a prática 2 de circuitos integrais digitais, cujo tema é projeto de portas lógicas, dando sequência à prática 1, que era o inversor CMOS. Primeiramente, apresentar aqui brevemente as portas lógicas NOR e NAND, a estrutura, o formato delas. A porta NOR ela é formada pela junção das portas OR e um inversor, e a porta NAND ela é formada pela junção da porta AND com um inversor também. Entrando aqui já nas redes PDN e PAN, antes de falar sobre especificamente as redes, eu acho importante ressaltar que o circuito lógico CMOS ele é uma extensão do inversor CMOS, em que o inversor ele consiste em um transistor abaixador do tipo NMOS e um transistor levantador do tipo PMOS, ambos alimentados aí, controlados por uma tensão de entrada. E aqui os blocos funcionam mais ou menos da mesma maneira, Tem um bloco PDN, que funciona como uma rede abaixadora, construída com os transistores NMOS, e o bloco da rede PAN, que funciona aí como uma rede levantadora, construída com os transistores do tipo PMOS. Como está escrito aqui, o PAN vem de Pull-Up Network, e o PDN vem de Pull-Down Network. Ambas as entradas também controladas por variáveis de entrada. Então, quando a entrada estiver em níveis elevados, o bloco PDN vai garantir que a saída fique em níveis baixos. Não vai ter corrente entre a tensão de entrada VDD e o terra, e a tensão de saída vai ser igual a zero. Já, simultaneamente, quando a entrada estiver em níveis baixos, o bloco PAN vai garantir que a saída fique em níveis altos. Também não vai ter corrente entre a tensão de entrada VDD e o terra, porém, dessa vez, a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada VDD. Cada um dos dois blocos, eles utilizam os transistores em paralelo para poder estar formando uma função lógica OR, a função OR, e os transistores em série quando a gente deseja ter uma função lógica AND, a função E. Agora eu vou mostrar aqui alguns exemplos de rede PDN e rede PAN, começando aqui da rede PDN. Nesse primeiro exemplo a gente tem os dois transistores em paralelo, então se A ou B estiverem altos, o bloco PDN vai conduzir. Aqui no segundo exemplo, quando eles estão em série, é necessário que tanto A quanto B estejam altos para o bloco PDN conduzir. E aqui no terceiro exemplo, é necessário que A ou B e C estejam com entradas altas, em níveis altos, para que o bloco PDN conduza e a saída seja baixa. Aqui a rede PAN, também os mesmos três exemplos, a ideologia é a mesma, porém para quando a entrada estiver em níveis baixos. Então aqui em paralelo, se A ou B estiverem baixos, o bloco PAN conduz. Aqui em série, se A e B, tanto um quanto o outro, simultaneamente estiverem em baixa, o bloco PAN vai conduzir. E aqui se A ou B e C estiverem com níveis baixos, o bloco PAN vai conduzir. Observando o circuito, a gente pode concluir que para a mesma porta lógica, uma rede PDN com transistor em série, necessita que a rede PAN esteja com os transistores configurados em paralelo e vice-versa. Então, sempre que um tiver de um jeito, o outro vai estar de outro. Dando sequência, a gente vai entrar aqui na porta NO, ou NOR de duas entradas. E como a gente viu, o bloco PDN está aqui configurado com dois transistores do tipo NMOS em paralelo, certo? Então, é necessário que o transistor A ou B esteja em nível alto para que ele conduza a saída para o nível baixo e, consequentemente, como ele está em paralelo, o bloco PAN vai estar em série, com dois transistores do tipo PMOS em série, então é necessário que A e B simultaneamente estejam em níveis baixos para que o bloco PAN conduza a saída em nível alto. Ligando os dois blocos PAN e PDN em série, a gente tem a formação da porta NOR. Dando sequência, a gente vai chegar aqui na porta NE, que seria a porta NAND de duas entradas, e que seria o inverso. Dessa vez, o bloco PAN, que está com os dois transistores do tipo PMOS configurados em paralelo, então, consequentemente, o bloco PDN vai ter aí os transistores do tipo NMOS em série, e aqui segue a mesma premissa. Aqui no bloco PAN, quando A ou B estiverem com entradas em níveis baixos, o bloco PAN vai conduzir para que a saída esteja em nível alto, e o bloco PDN necessita que tanto A quanto B simultaneamente estejam com entradas em nível alto para que ele conduza para a saída estar em nível baixo. Fazendo a ligação dos dois blocos em série, a gente tem a formação da porta NAND. Dando seguimento, a gente vai chegar aqui na porta complexa, representada por essa equação equivalente. Analisando a rede PDN aqui, a gente vê que para a saída está em nível baixo, é necessário que a entrada aqui do A esteja em nível alto e, simultaneamente, B ou C e D estejam em níveis altos. E para a gente poder estar
achando aqui a rede PAN, a gente precisa expressar o y em termos de variáveis complementares, né? Dessa forma, o y vai ficar alto para B, perdão, para A ou B em níveis baixos, né? E simultaneamente C ou D em níveis baixos, né? Fazendo a ligação das duas redes em série, a gente vai ter a formação da porta complexa. Agora falar brevemente sobre a porta ou exclusivo, né, nessa configuração. Essa primeira equação aqui representa a rede PAN, né? Esse primeiro lado da equação é representado pelo ramo da esquerda e o segundo pelo ramo da direita. E para a gente conseguir construir a rede PDN, a gente tem que obter a rede dual da rede PAN ou então desenvolver essa equação equivalente aqui, né? Fazendo a ligação dos dois blocos, né, também, da rede PAN e da rede PDN em série, a gente vai ter a formação da porta ou exclusiva. Agora falar sobre a importância do dimensionamento dos transistores, né? Que para a gente poder trabalhar com a rede de transistores é preciso que a gente dimensione os transistores através da razão de aspecto, né? Que genericamente é dada por W sobre L. Então a resistência de um MOSFET ela é inversamente proporcional à razão de aspecto. Então para poder definir a razão equivalente dos transistores conectados em série, a gente vai ter que somar individualmente as razões de cada transistor. A gente pode ver isso aqui representado na equação da esquerda. A gente está somando aqui, ó, transistor 1, transistor 2, até quantos transistores tiverem, né, somando a razão deles, no caso. E aqui, né, da mesma forma, a gente encontrar a razão equivalente dos transistores conectados em paralelo, a gente vai ter o somatório da razão de aspecto deles. Né, aqui, da mesma forma, transistor 1, 2, 3, quantos a gente tiver. No encerramento aqui da parte teórica, eu queria falar um pouco sobre o resumo da síntese, né? O que a gente conseguiu absorver nesse estudo teórico é que, na maioria das vezes, a rede PDN ela pode ser construída através da expressão de saída y em função das variáveis de entradas não negadas. Se as variáveis de entrada estiverem negadas, a gente vai ter que usar inversores, né? Já na rede PAN, é o contrário. Pode ser construída a partir da expressão de y, né, como uma função das variáveis de entradas negadas, e aí a gente aplica as entradas não complementadas nas portas dos transistores PMOS, né? Caso a gente tenha variáveis de entrada não negada, aí a gente faz também o uso de inversores, né? Por fim, a gente viu que a rede PDN pode ser obtida através da rede PAN, utilizando a propriedade da dualidade, né, por meio da aplicação do teorema de Morgan. Agora vamos para a parte do Synopsis para poder fazer a construção do layout aí das portas e realizar simulações. Dando início aqui à nossa parte prática, eu vou estar seguindo o roteiro e a construção do primeiro circuito equivale aí à nossa porta lógica NOR. E como visto na parte teórica, ela é formada aí no bloco PDN pelo paralelo de dois transistores do tipo NMOS e no bloco PAN pela série de dois transistores do tipo PMOS. A ligação em séries dos nossos dois blocos, né, forma aí a porta NOR. Eu vou fazer a simulação agora a fim de averiguar aí nossas entradas A e B e a nossa saída Y, para comprovar lá o segundo slide da parte teórica, né, que a gente viu na tabela da verdade da porta lógica NOR, que quando as duas entradas forem igual a zero, a gente vai ter saída igual a 1, e qualquer outra entrada, nossa saída vai ser igual a zero. Portanto, para 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1, nossa saída tem que ser igual a zero. Através da simulação transiente, é possível ver a operação da porta lógica NOR. Aqui temos a entrada A e B, respectivamente, de vermelho e roxo, e a saída Y em verde. Então dá para perceber que quando as entradas estão em 1 e 1, a saída é 0, entradas em 0 e 1, saída 0, entradas em 1 e 0, saída 0, entradas em 0 e 0, saída 1. Portanto, está condizente com a tabela da verdade e o circuito de porta lógica NOR de duas entradas que foi construído está funcionando perfeitamente. Esse é o nosso circuito equivalente da porta lógica NAND, né? Ele é formado aí no bloco PDN pela série de dois transistores do tipo NMOS e, consequentemente, né, pelo paralelo de dois transistores do tipo PMOS aqui no bloco PAN. Aí a gente vai fazer a ligação em série dos dois blocos para ter o equivalente, né, da porta lógica NAND. Eu não tinha falado sobre a dimensão aqui do canal, né, de W dos transistores anteriormente, né? Na porta lógica NOR eu tinha utilizado o dobro do canal, né? Então o canal que era 1.05 eu tinha usado 2.1, né? Dobrei para que passasse a mesma corrente, e aqui
visto que está em paralelo, eu vou usar metade de 1.05, né, que seria 0,525. Tendo isso em vista, a gente vai fazer outra análise transiente, né, a fim de validar aí, as nossas duas entradas A e B e a saída Y, de acordo com a tabela da verdade, né, que diz pra gente que quando a nossa entrada for 1 e 1, a gente vai ter uma saída igual a 0, e qualquer outra entrada, ou seja, 0 e 0, 1 e 0 e 0 e 1, a gente vai ter a saída igual a 1. Bom, depois da simulação transiente aqui, a gente consegue perceber que nossa porta NAND também está funcionando direitinho, né? Basta a gente analisar as duas entradas aqui, respectivamente, A e B em vermelho e roxo, e nossa saída em verde. Então, para quando as entradas, né, estão em 1 e 1, nossa saída vai ser 0. Quando as nossas entradas estão em 0 e 1, nossa saída vai ser 1. Quando a entrada estiver em 1 e 0, saída 1. Quando a entrada estiver em 0 e 0, saída 1 também. Então, de acordo com a tabela da verdade, né, está condizente. E está funcionando perfeitamente aí nossa porta lógica NAND de duas entradas. Então esse aqui é o esquemático da nossa porta lógica NOR de três entradas, né, seguindo aquela mesma premissa, né. Quando o bloco PDN está em paralelo, a gente vai ter o bloco PAN em série, dessa vez usando três transistores aqui em paralelo do tipo NMOS. No bloco PAN a gente vai estar usando três transistores do tipo PMOS em série, né. Lembrando que, né, dobramos o canal aqui de 1.05 para 2.1, já está em série, para poder estar passando, né, aumentando a largura do canal para estar passando o mesmo tanto de corrente. E aqui a gente vai fazer a análise transiente também, para poder estar vendo lá as ondas, para comparar com a tabela da verdade e ver se está condizente, né, quando as entradas A, B e C estão em 0, a gente tem que ter uma saída Y igual a 1, e qualquer outras combinações de entrada a gente vai ter uma saída igual a 0. Foi feita então a simulação transiente do nosso circuito equivalente da porta lógica NOR de três entradas. E a gente consegue ver aqui nas cores vermelha, roxa e azul, respectivamente, as entradas A, B e C. E mantive aí padronizada a saída em verde. Então, de acordo com a tabela da verdade, quando as três entradas forem igual a 0, a gente vai ter saída igual a 1. A gente consegue ver isso aqui, né? 0, 0, 0, saída 1. E para todas as outras combinações, a gente vai ter a saída igual a 0. Então dá para ver aqui que a saída é igual a 0 em todas as outras combinações, seja 1, 1, 1, seja 0, 1, 1, seja 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 e 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Deu tudo saída 0. Então está condizente, nosso circuito está funcionando perfeitamente. Então, dando seguimento, esse é o esquemático equivalente aí à porta NAND de três entradas. Invertendo aqui, né, no PDN a gente está usando a série de três transistores do tipo NMOS, e já que aqui tem série, no bloco PAN a gente vai estar em paralelo com três transistores do tipo PMOS, né, ligando os dois em série a gente vai ter aí o equivalente da porta lógica NAND. Né, dessa vez, como a gente está usando três transistores, eu vou estar dividindo 1.05 por 3, né, vai dar 0,35 para cada um, a fim de passar o mesmo tanto de corrente. E eu também vou fazer uma simulação transiente para poder estar vendo se está condizente com a tabela da verdade da porta NAND de três entradas, né, que traz para a gente que quando A, B e C forem iguais a 1, nossa saída Y tem que ser igual a 0, e qualquer outra combinação de entradas, nossa saída tem que ser igual a 1. Aqui a simulação transiente foi feita, as entradas em vermelho, roxo e azul, respectivamente A, B e C, nossa saída em verde. A gente consegue perceber que quando as três entradas estão com o sinal 1, né, a gente tem a saída em 0. Quando está 0, 1 e 1, saída 1. 1, 0 e 1, saída 1. 0, 0, 1, saída 1. 1, 1 e 0, saída 1. 0, 1 e 0, saída 1. 1, 0, 0, saída 1. 0, 0, 0, saída 1. Portanto, está condizente com a tabela da verdade, e a porta lógica NAND de três entradas está funcionando perfeitamente. Bom, para a parte final aí da prática, né, eu deixei para fazer os layouts das quatro portas lógicas que foram construídas aí durante o vídeo. E primeiramente, né, esse aqui é o layout da porta lógica NOR de duas entradas, né? E eu fiz duas verificações, a verificação DRC e a verificação LVS.
Então foram aí realizadas as duas verificações, à esquerda a verificação DRC, que deu erro de cobertura, apenas, né? E na direita a verificação LVS, né? Que nosso layout da porta norte de duas entradas passou. Esse aqui é o layout correspondente da porta NEM de duas entradas, né? Eu fiz as duas verificações também DRC e LVS. Bom, aqui então na análise na verificação DRC a gente viu que só deu erro de cobertura também e o layout passou na análise LVS. Esse aqui é o layout da porta lógica NOR de 3 entradas, fiz as duas verificações também DRC e LVS. Na verificação DRC deu erro só de cobertura e ele também passou na verificação LVS. Por fim, né, mas não menos importante, esse aqui é o layout da porta NEM de 3 entradas. Também realizei as duas verificações, tanto a DRC quanto a LVS. E aqui dá pra ver, né, que mais uma vez só tivemos erro de cobertura aqui na DRC e ela passou na verificação VLS. Portanto, né, todas as quatro portas, tanto as duas NOR, né, seja de duas entradas e de 3, e as duas NEND de duas entradas de 3, passaram, né, pelas verificações e estão funcionando em perfeito estado.